Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, meus irmãos, estou um pouco gripado, né? Que os irmãos não reparem, né? Mas vamos estar aqui no ensino da Palavra de Deus, no terceiro ensino, né, meus irmãos? Porque eu já dei esse ensino, né? Uma live e outro em forma de estudo, né? Então é a terceira parte, né? Sobre as profissões para o crente. Louvado seja Deus. Então, glórias ao Senhor Jesus, né, meus irmãos? É claro que se a gente for falar de todas as profissões, né? Vai dar uma live também. Mas aqui vamos estar apenas num pequeno ensinamento, amém? Então vamos falar aqui primeiramente de profissões armadas, né? Que trabalham com arma. Mateus 26, 52. Que a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a espada, porque todos os que lançarem mão na espada, a espada morrerão. Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, né? O crente, o varão, a varoa, não deve aí, né? Trabalhar com qualquer tipo de profissão que trabalhe com arma, né? Na polícia, um segurança, né? Glórias ao Senhor Jesus. E nem ter porte de arma, né, na sua casa, né? Que é o que nós acabamos de ver aqui no versículo da palavra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, nós temos a Bíblia como bússola. É lógico que as autoridades, elas foram constituídas por Deus, a polícia, né? Glórias ao Senhor Jesus, né, meus irmãos? Lógico, né? Mas não é para o crente trabalhar com arma. Glórias ao Senhor Jesus, né? As autoridades são constituídas por Deus, né? Tem o papel na sociedade, mas o crente não pode trabalhar armado. Glórias ao Senhor Jesus, né? No caso dos varões, né? Aí a questão do exército, né, meus irmãos? Ali ele pode fazer o alistamento militar, porque precisa, né, meus irmãos, do documento, né? Porque isso ali é um documento também, né? No caso, a reservista, né? Então aí, no caso, pode fazer o alistamento militar e ser dispensado, não servir. Então ele vai sair de lá com documento, mas ele não vai servir o exército, né? Glórias ao Senhor Jesus, porque isso ali também é um documento, é obrigatório, né, meus irmãos? Todo jovem mais de 18 anos, porque esse documento ele vai servir até para um trabalho. Mas se for um servo de Deus, ele tem a opção de escolher a opção dispensada, ou seja, que é aquela opção que ele não vai servir ao exército, vai apenas receber o documento, glórias ao Senhor Jesus, e vai para casa, amém? Louvado e agradecido seja o nosso Deus, né? Santo é o Senhor. Então vamos mais além, né, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, eu creio que eu não falei dessa área, né, no outro ensino. Então estou falando aqui agora para os irmãos. Então vamos abrir a nossa Bíblia também, Levítico. Louvado seja Deus, Levítico. Santo é o nosso Deus. 18. E o verso 6. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Vamos para o verso 16. Não descobrirá a nudez de teu irmão, não descobrirá a nudez de teu irmão. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos para mais outro versículo aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar só até nesse versículo mesmo, amém? Eu não vou estender muito.
Louvado seja o Senhor Jesus, né, meus irmãos? Então, esse versículo, não descobrirá a nudez de teu irmão, também pode se referir à nudez de teu próximo. Então, não é correto, né? Esse tipo de profissão, glórias ao Senhor Jesus, que tenha que descobrir a nudez, ou seja, né, na área da medicina, aquela pessoa que ela trabalha como urologista, ginecologista, um exemplo, né? Uma mulher na área da urologia, ela vai ter que descobrir a nudez de um varão. Um varão na área, né, da ginecologista, né? Ele vai ter que descobrir a nudez de uma mulher. Glórias ao Senhor Jesus. Então isso aí é errado. Santo é o Senhor Jesus, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Então se a pessoa que é um servo de Deus, ele quer aí entrar para a área da medicina, pode ser um enfermeiro ou enfermeira, né? Procurar outras áreas, né, meus irmãos? É lógico que a mulher não pode trabalhar de calça. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Santo é o Senhor Jesus. Então ele vai procurar outras áreas, ela vai procurar outras áreas, né? Santo é o Senhor Jesus. Jogador, né, meus irmãos, de futebol, educador físico, né? Professor de educação física, uma profissão também que não pode. E vice-versa, tanto para homem quanto para mulher. Para serva de Deus, né? Está escrito em 1 Coríntios 9:25. A nossa carreira não é por uma coroa corruptível, mas sim incorruptível. Então o crente ele deve, meus irmãos, vigiar em certas profissões, porque ele não deve ir pelo dinheiro, né? Às vezes aquela profissão eu vou ganhar bem, porque a Bíblia diz o quê? Tendo, porém, que nos manter e nos cobrir, estejamos com isso contente. Então se você, meu irmão, minha irmã, tem um trabalho aí que não vai interferir na sua salvação, e você lá tem, né, o seu pão de cada dia, como você se manter, tem como você pagar suas contas, você tem ali sua vestimenta, glórias ao Senhor Jesus, então esteja com isso contente. Até o próprio Salomão disse, mantém-me da minha porção acostumada, glórias ao Senhor Jesus. E ele ainda vai dizer mais ainda, né? E olha que Salomão era um homem muito rico, né, meus irmãos? Então Jesus não nos ensinou a nós buscar riquezas. Ele disse, aonde tiver o vosso tesouro, ali também vai estar o vosso coração. Então, o servo de Deus, a serva de Deus tem que procurar uma profissão que seja ali o suficiente, o bastante, que dê para ele pagar suas contas, se manter, sua vestimenta, né? No caso, sua família, se tiver filho. Então é o suficiente, não deve ir procurar riqueza. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né, meus irmãos? Então, a igreja deve vigiar com certas profissões. Louvado e agradecido seja o Senhor Jesus, né? Um educador físico, por que não pode, meus irmãos? Muitas vezes vai ter que trabalhar em academia, vai estar lá um local indecente, né? Ensinar as pessoas a jogar futebol, praticar aquilo, outro. Isso vai contra a doutrina do Senhor, né? Então você vai estar aí se prejudicando espiritualmente. Louvado seja Deus, né? Os irmãos também têm que vigiar aí com moto Uber, né? Louvado seja o Senhor. Não convém. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então é melhor você trabalhar aí no iFood, meu irmão. Algo assim. Do que você trabalhar de moto Uber. Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então essas foram as profissões que eu acredito que eu não citei nos outros estudos, né? Glórias ao Senhor Jesus. Então eu citei nesse estudo aqui para os irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Então sempre o crente tem que procurar uma profissão, não que vá dar muito dinheiro, mas uma profissão que ele não vá se prejudicar espiritualmente. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Que adianta você ter um emprego que você ganha muito bem, ter uma vida próspera, louvado seja Deus, uma vida bem-sucedida, né, meus irmãos, financeiramente, mas aquele grande dia o nome não está no livro da vida. Por quê? Porque foi contra a palavra de Deus, contra a doutrina de Deus, né? Então nós sabemos que a nossa riqueza, ela não está aqui nessa terra, está após essa terra, né? Ou seja, após a morte, está do outro lado. Glórias ao Senhor Jesus, né? A qual Jesus disse, João 14, ali. Então esse foi o ensinamento, meus irmãos. Espero ter ajudado aí alguns irmãos, né? Algumas dúvidas. Louvado seja o Senhor. Então que Deus possa continuar abençoando os irmãos mais e mais tremendamente. Amém?
Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus, né? Então fica em torno da santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.